Boa noite, igreja! Boa noite, família! Quarta-feira, às 20 horas, o nosso encontro é aqui, na Escola da Fé. Que bom que você já está aqui conosco. Ouça o sinal aí, dê o nosso horário. Eu tenho certeza que essa vai ser uma noite maravilhosa, onde Deus vai nos alcançar e vai nos abençoar através da sua palavra. Sua palavra que é viva e eficaz. Bom, antes de iniciarmos a mensagem, a reflexão dessa noite, eu preciso atualizar a sua agenda para que você consiga acompanhar a programação da nossa família espiritual. E o mês de outubro, e já emendando aí próximo de novembro, a nossa família espiritual está cheio de celebrações e programações. Bom, o primeiro aviso que eu tenho para dar para você é relacionado às células apostólicas, porque às terças e quintas-feiras o nosso encontro é nas células apostólicas. E nós iniciamos na semana passada uma série de estudos, uma série de lições maravilhosa que tem como tema a última flecha. Nós já recebemos a primeira ministração e nessa semana nós estaremos recebendo a segunda ministração. E o tema dessa segunda lição é: não pare até ter terminado. Exatamente isso. A palavra de Deus nos diz que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Então nós não vamos parar, seguiremos adiante, vamos ser fiel até o fim, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Na quinta-feira, nós temos aí o Loves Action acontecendo a todo vapor. O Loves Action é um braço social da nossa igreja, onde nós nos encontramos aqui no templo às 19 horas, toda quinta-feira, e nós saímos pelas ruas do bairro Santa Cruz, Cachoeirinha, Nova Cachoeirinha, e nós distribuímos então 50 marmitex para as pessoas que vivem em condição de moradia na rua. E muito além de levar esses marmitex, muito além de levar esse alimento para poder matar a fome fisiológica dessas pessoas, nós também levamos na ocasião algumas roupas para poder atender a necessidade dessas pessoas. E o mais importante, nós levamos calor humano, nós levamos atenção para essas pessoas que aos olhos da sociedade se tornaram invisíveis. E o mais bacana de tudo é que quando nós saímos aqui toda quinta-feira à noite, nós vamos nos mesmos lugares encontrar na expectativa de encontrar com as mesmas pessoas, e nós já conhecemos elas pelo nome, já existe uma conexão, um relacionamento que vem sendo construído. E eu acredito que a cereja do bolo é também manifestar Jesus na vida dessas pessoas, para que elas voltem a ter esperança de uma nova vida. Então você que quer participar, você vai receber aí nos grupos de WhatsApp da nossa igreja a lista. São apenas 10 pessoas. Dê o seu nome, se permita viver essa experiência. Eu tenho certeza que você vai crescer muito e que vai ser um presente de Deus na sua vida. Então não deixe de participar do Loves Action toda quinta-feira às 19 horas. E nesse sábado agora, eu tenho um aviso muito especial e muito importante para as mulheres da nossa família espiritual. Nesse próximo sábado, nós teremos o Congresso de Mulheres. É isso mesmo. E todas as mulheres da nossa igreja estão convocadas a estarem aqui. O congresso vai acontecer das 15 às 20 horas. Vai ser um tempo de renovo, vai ser um tempo de receber uma palavra de Deus, vai ser um tempo de comunhão. E então você, mulher, precisa estar aqui. Eu tenho certeza que você vai crescer tanto em graça quanto no conhecimento. E isso vai tornar você uma mulher ainda mais sábia. Então você não pode deixar de participar. E nós estamos pedindo às mulheres para se inscreverem rapidamente
E também nesse ato da inscrição, que você possa trazer uma doação de 1 litro de leite e também um pacote de biscoitos, exatamente para que nós possamos atender, para que nós possamos socorrer algumas famílias da nossa igreja que estão passando por algum momento difícil. E aí eu tenho certeza que vai ser também uma maneira de nós sermos bênção, de nós sermos resposta de Deus na vida dessas pessoas, não é verdade? Então você, mulher, não deixe de estar aqui, contamos com todas vocês, sábado às 15 horas. Bom, no domingo às 18 horas é a nossa principal celebração, ela acontece às 18 horas, tanto presencialmente quanto também através da transmissão que é feita na nossa página do Facebook, que é a Igreja Batista Novo Alvorecer. Então você que puder, esteja aqui conosco no templo presencialmente, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nesse próximo domingo nós teremos uma mensagem maravilhosa, e o tema dessa mensagem é: somos a igreja de hoje. Exatamente, não seremos a igreja de amanhã, e também nem somos a igreja do passado, mas nós somos a igreja do presente, a igreja de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Nesse domingo também teremos uma participação especial da rede infantil. É isso aí, o Novo Alvorecer Kids vai ter uma apresentação especial aqui na nossa celebração. Então você, papai e mamãe, não deixe de trazer o seu filho para participar dessa celebração. Queria falar com você agora um pouquinho sobre generosidade. E tem uma frase do Rick Warren que fala muito ao meu coração, que diz o seguinte: quando você dá, você se parece mais com Deus. Esse é um princípio da generosidade. Esse é um princípio para que você viva a vida em generosidade. É quando você estende as suas mãos para poder compartilhar, para poder socorrer, para poder abençoar a vida de alguém. É aí que você se torna mais parecido com Deus. E ninguém se compara ao nosso Deus em doar. Já falamos isso aqui no nosso decreto profético. Então você que é um filho espiritual dessa família, permaneça firme no propósito, seja fiel ao Senhor nos dízimos, seja fiel ao Senhor e grato ao Senhor também nas suas ofertas de amor e gratidão a Deus. E eu tenho certeza que a cada dia o Senhor vai acrescentar mais e mais sobre a sua vida, e você então continuará sendo um canal de bênçãos. E nós sabemos que Deus, Ele é a fonte que nos abastece, Ele é a fonte inesgotável. Então funciona assim: Deus, Ele vem, abastece a sua vida, te abençoa, e através da sua vida outros também são abençoados. Aquilo que Deus coloca na sua vida serve para poder alimentar e abençoar a vida de outros. Então, permaneça firme ao Senhor, no Senhor, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas e principalmente na sua vida. Derrame a sua vida, seja uma oferta agradável ao Senhor. Eu tenho certeza que você só tem a ganhar. Amém? Bom, o último aviso que eu tenho para você é na nossa sala de guerra, que vai acontecer daqui a pouquinho, ok? Às 21 horas nós vamos nos encontrar lá na plataforma digital Zoom. Se você quer receber o link, está acompanhando agora a Escola da Fé, é só você mandar aí pra gente um WhatsApp no telefone que eu vou falar agora e que vai aparecer no seu visor, que é o DDD 31 98788 7200. Corre para a sala de guerra, porque Deus tem milagre para realizar na sua vida e através da sua vida. Amém? A mensagem de hoje não é comigo, mas é com um grande homem de Deus, o nosso pastor Ronaldo Júnior. Eu já gostaria de chamar, vem para cá, pastor. Tudo bem? Ó, tem que ligar o microfone aí, ó. Ó, vai chegar, chegou. Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Ó, que o Senhor te abençoe. Nós estamos com o nosso coração cheio de expectativas daquilo que o Senhor colocou no seu coração, que vai nos alimentar nessa noite. Amém, muito obrigado. Amém? Que Deus te abençoe. Ó, abra o seu coração, esteja sensível que Deus vai falar com você. Aleluia. Isso daí
A paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Escola da Fé, estamos na nossa série de mensagens, o poder sobrenatural. E a lição de hoje, a pregação de hoje, o tema de hoje é o poder sobrenatural da oração e jejum. Antes, vamos fazer uma oração? Convido você a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai. Oro pela vida dos meus irmãos, daqueles que estão assistindo, Senhor, esta mensagem, Senhor. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa cumprir o propósito no coração de cada um nesta noite. A começar em mim, Senhor, alcance os corações, ministra os corações, em nome de Jesus, Senhor. Faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Convença apenas da maneira como o Senhor pode fazer, Senhor. É a minha oração. Consagro esse momento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. O poder sobrenatural da oração e jejum. Esse é o tema da nossa pregação dessa noite. A pastora Kátia, na semana passada, foi a primeira mensagem dessa nova série, e ela falou com muita propriedade a respeito do que vem a ser sobrenatural. Mas mesmo com tamanha propriedade, eu quero retomar o tema e começar a partir daí. Afinal de contas, o nosso tema ele se firma exatamente o quê? O poder sobrenatural da oração e jejum. Então eu gostaria de começar pensando um pouquinho sobre o que seja sobrenatural. Para entender o que é sobrenatural, faz todo sentido a gente pensar e se perguntar o que é natural. O que é o mundo natural? O que é uma existência natural? Quando eu pensava sobre isso, eu resumi o contexto em algumas palavras que passam para nós uma clara referência do que é a existência natural. A existência natural ela pode ser resumida em algumas palavras como regra, limitação, conceito definido. Toda pessoa que tem a sua existência vinculada a essa realidade natural, a este mundo natural, tem a sua existência condicionada ao cumprimento de leis. Todo mundo que vive neste mundo natural está condicionado a cumprir ou a seguir regras e leis específicas. Sejam elas leis da natureza ou sejam elas leis sociais. Ninguém escapa, estão todos sujeitos a ela. Quando uma pessoa nasce nesse mundo, ela sabe desde o princípio, ou ela precisa aprender desde o princípio, o que ela pode e o que ela não pode fazer. À medida com que ela cresce, ela vai recebendo conceitos, como as leis da física, sobre o que ela pode e o que ela não pode fazer, aonde ela pode ou aonde ela não pode ir. Essa é a existência natural. Agora, o sobrenatural, ele é caracterizado por uma existência onde as regras e as leis do mundo natural não se aplicam. Uma pessoa que tem a sua existência vinculada à realidade sobrenatural não está limitada pelas leis que regem esse mundo. É uma pessoa que está acima, é uma realidade que está acima. É por isso que nós dizemos e entendemos que o Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus sobrenatural. Que é um Deus que age de forma sobrenatural nas nossas vidas. Para ilustrar isso, esses conceitos que às vezes, quando a gente vai falando, às vezes dão um nó na nossa cabeça, eu gosto muito de refletir na passagem de Mateus 14, versículo 22 e 29. Nesse texto, nós encontramos três cenários que estão muito claros. O primeiro cenário, nós podemos encontrar ali o grupo das pessoas que vivem conforme as regras ou conforme a realidade natural. Nesse texto também encontramos um segundo, que são o quê? Alguém que vive de forma sobrenatural. E um terceiro momento nessa passagem, a gente pode perceber e a gente pode entender ali
de como fazer a passagem do natural para o sobrenatural. Leia comigo, Mateus 14, versículo 22 ao 29. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a orar, ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento que estava soprando era um vento contrário a ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando por sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Uma grande verdade que a gente pode ter sobre este texto é: o sobrenatural não está acessível a nós quando queremos, mas quando obedecemos. Eu vou repetir isso: o sobrenatural não está acessível a nós quando queremos, mas quando obedecemos. Eu vou retomar aquele slide, aquela informação anterior, quando eu falava sobre os 3 grupos. Quando a gente pensa no texto, a gente encontra ali um primeiro grupo, os discípulos dentro do barco, no meio do mar. Ali é um exemplo claro que nos permite entender a realidade natural. Eles estavam no meio do barco e eles não poderiam sair de dentro do barco, porque estavam ali no meio do mar e as ondas eram contrárias. Então a primeira regra de sobrevivência que era imposta sobre elas é: não saiam do barco. Era a primeira condição, era a primeira regra natural que estava sobre eles. Eles estavam também o quê? Eles viviam ali sob uma limitação física. Imagina, era de madrugada. Não é como hoje. Hoje, quando a gente vai no mar, a gente vê várias luzes que diminuem o que é escuridão. Lá não, era uma escuridão, um breu, não era possível ver. Mas eles estavam sendo o que? Açoitados pelas ondas. Imagina o medo de você ser golpeado e nem ver o que está te golpeando. Esse medo é uma marca da realidade natural, porque é um sinal da nossa limitação. Num segundo momento ali, a gente percebe Jesus. Jesus vai ao encontro dos discípulos, mas ele vai ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. Olha que interessante. Quando Jesus ele fazia ali, ele estava dando um testemunho, ou ele estava dando uma afirmação de que as regras naturais não se aplicavam a ele. Jesus ali era o exemplo de uma pessoa que vivia em uma realidade sobrenatural. Então naquele momento, e quando ele foi se chegando aos discípulos, os discípulos eles olharam para Jesus e tiveram medo. Eles gritaram. Outro sinal da realidade natural, porque o instinto do homem é de ter medo daquilo que não conhece. Então ali eles não estavam conhecendo a Jesus, no meio daquela luta, no meio daquela dificuldade pela qual eles estavam passando. Por isso é importante a gente entender que um dos requisitos para uma vida sobrenatural é: conheça a Jesus, conheça ao seu Deus. Então naquele momento, em meio ao pânico de não estarem reconhecendo Jesus, Jesus rasga o véu do desconhecimento ali e anuncia: sou eu. Calma, sou eu.
Pedro, de uma forma assim bem impulsiva, ele logo pediu um certificado. Se é você mesmo, Jesus, permita-me ir ao seu encontro por sobre as águas. Esse aqui é o terceiro momento. Nós não acessamos o sobrenatural quando bem entendemos, mas e sim quando obedecemos. Porque quando ele pede Jesus ele fala, venha. E a partir desse convite, ele desce do barco e anda por sobre as águas. Isso é maravilhoso. Eu acredito que se Pedro, da sua cabeça, tomasse a iniciativa de sair do barco, porque ele estava querendo fazer, ele afundaria. Por quê? Porque não haveria naquele momento um convite, mas Jesus fala, vem, e Pedro, ele sai do barco. O convite do Senhor, para que nós vivamos o sobrenatural, muitas vezes vai requerer de nós a obediência de descer do barco, de sair das limitações, de sair daquilo, das regras que são impostas sobre nós, sejam elas regras naturais, ou sejam elas regras sociais. Por isso entenda muito bem isso, nesse contexto de acessar o sobrenatural mediante a obediência, é muito importante que venhamos a garantir o quê? Um alinhamento perfeito com o Senhor. Um alinhamento perfeito com o Senhor. Nós precisamos reconhecer e atender os convites que o Senhor nos faz, as ordens que o Senhor nos manda. Nós precisamos ouvir com clareza, nós precisamos entender com clareza. Eu volto ao texto mais uma vez, perceba que os discípulos, num primeiro momento, foram tomados pelo medo, eles foram tomados pelo pânico. Provavelmente, se eles tivessem continuado nessa condição de pânico, o barco teria virado com eles. Eles teriam esquecido de como conduzir o barco ali contra as ondas, e o barco viraria com eles. Então a vida deles estava em risco. Então entenda que o primeiro passo para obedecer foi eliminar a cortina do desconhecimento, foi eliminar a cortina da ignorância, e o que? E ouvir e entender com clareza a voz do Senhor. Daí a importância do jejum e da oração. Daí a importância do jejum e da oração. Porque são instrumentos que fazem, que atuam em nós de forma a trabalhar a nossa sintonia com o Senhor, a trabalhar o nosso afinamento com o Senhor. Então olha só, 3 pontos eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite. E o primeiro ponto é, através do poder sobrenatural do jejum e da oração, nós podemos acessar uma conexão direta com o céu. A prática da oração e jejum nos conecta ao fluxo do céu. Podemos experimentar de novas experiências sobrenaturais através destas práticas. E é exatamente por isso, porque nós não podemos experimentar do sobrenatural quando a gente bem entender, é o que eu disse anteriormente. Nós precisamos o quê? Olhar, estar em alinhamento com o Senhor, para que através desse alinhamento possa ser gerada oportunidades onde possamos vivenciar o sobrenatural. Eu gosto muito do que um teólogo ele fala o seguinte: a fé te leva, a obediência te leva a um lugar onde a fé é possível. Então vamos lá, Mateus 17:16, ela coloca aquela passagem, dentro daquela passagem em que as pessoas trouxeram um endemoniado para os discípulos, e os discípulos não puderam expulsá-lo, e depois eles levaram para Jesus. Então Mateus 17:16 fala: eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Olha só, então a gente entende porque eles não puderam curá-lo,
eles não puderam curá-lo, é porque os discípulos não foi encontrado neles o requisito para que tal obra ou para que tal sinal pudesse acontecer. E Jesus, seguindo nessa passagem, ele vai e fala: olha, alguns espíritos, eles só são expulsos com muita jejum e muita oração. Carlito Paz, ele fala o seguinte: o seu jejum não muda Deus, mas ele muda você. Essa é uma informação interessante. Muitas vezes as pessoas algumas pessoas elas dizem, talvez de uma forma apaixonada, que a oração ela move o coração de Deus. Isso não é bem verdade, porque o coração que a oração move é o seu coração. Então a forma correta de se dizer é: a oração move o nosso coração, colocando ele em uma condição de alinhamento com o propósito do Senhor. Precisamos garantir que os nossos ouvidos estejam atentos ao comando do Senhor, e só conseguimos fazer isso através da oração e do jejum. Tamanha a importância da oração e jejum que podemos dizer que nós desistimos, não quando paramos de fazer, mas quando paramos de orar. Olha só isso. Nós desistimos não quando paramos de fazer, mas quando paramos de orar. Por quê? Porque a mensagem que damos com esse ato de não orar, a mensagem que nós damos é o seguinte: é de que não nos importa estar alinhados com o Senhor. Não importa ouvir o que o Senhor tem, não importa saber quais sejam os propósitos do Senhor. Então isso é uma questão muito importante. A gente precisa entender: a oração e o jejum nos colocam, elas trabalham o alinhamento na nossa vida. Trabalha o alinhamento na nossa vida, trabalha a nossa percepção à voz do Senhor, aos nossos olhos a entender e a perceber o Senhor. Então a gente precisa ter isso de uma forma muito esclarecida na nossa vida. Segundo ponto: buscar a dependência do Espírito Santo. A oração e o jejum, ela proporciona em nós um movimento de busca a dependência do Senhor, do Espírito Santo. Olha só o que está escrito em Filipenses 2, versículos 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Olha só que bonito e que interessante o que Jesus fez por nós. Jesus, ele se esvaziou. A premissa, aquilo que veio num primeiro movimento de obediência de Jesus, o primeiro movimento de alinhamento com a vontade do Senhor, foi um movimento de esvaziamento. Foi um momento de se esvaziar, foi um momento de se entregar. Não acredite e não tenha nenhuma expectativa de que Deus vai te encher ou que Deus vai te usar, sendo que o seu coração está cheio das suas vontades e dos seus prazeres. A questão não é se conseguimos ser cheios do Espírito Santo, mas se desejamos ser vazios de nós mesmos. Ser cheio do Espírito Santo implica em ser vazio de nós mesmos. E isso daí talvez seja o ponto de maior dificuldade para as pessoas. Abrir mão é como na história do jovem rico, que obedecia ao Senhor fielmente e atentamente nos princípios da lei, mas quando foi requerido dele o próximo passo de intimidade, o próximo passo para a comunhão, quando foi requerido dele que ele entregasse toda a sua riqueza,
ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu entregar. Então isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para nós. Ser cheio do Espírito Santo significa ser esvaziado de mim mesmo. Paulo em Efésios 5,18, ele ainda fala: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E por que é tão importante ser cheio do Espírito Santo? Por quê? Simples, uma palavra: empoderamento. Empoderamento. Entenda, nós somos seres naturais, nós somos seres limitados, seres sujeitos a regras. Nossa força é limitada, a nossa energia é limitada. Não temos condições fisiológicas de romper essa barreira a fim de obedecer à vontade do Senhor. Então não importa se você ouve o que o Senhor quer de você, se você não se encher do Espírito Santo, você não tem condições de obedecê-lo, você não tem condições de efetuar. Ser cheio do Espírito Santo significa empoderar-se para fazer a obra do Senhor. Então entenda isso. E olha só, quando nós, nessa figura, quando a gente olha, a gente identifica nisso muito o jejum. O que é o jejum? Jejum é um ato em que nós deixamos de comer, através, quando num momento de relacionamento com o Senhor, em busca de um alvo ou em busca de um propósito. Então é um momento em que nós dizemos não à nossa necessidade mais básica. É o momento em que nós dizemos não para a nossa necessidade de comer. Nós ignoramos essa lei natural e nós nos apegamos à dependência do Espírito Santo. É como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: Senhor, está aqui o que eu preciso, eu abro mão para que o Senhor possa me revestir, para que o Senhor possa me capacitar. Então o jejum, ele age dessa forma. É o momento em que você, através da abstinência de alimentos, espiritualmente lança mensagens, manda comandos espirituais, a fim dizendo o quê? De que você não depende de ninguém mais, a não ser do Senhor e do Espírito Santo. Aleluias! Então olha só, entenda isso. O primeiro ponto que nós falamos, vamos recapitular. A oração e o jejum, mais especificamente a oração, ela nos proporciona acessar uma conexão direta com o céu. Nessa conexão direta com o céu, vamos ouvir comandos, vamos ouvir convites, vamos ouvir diretrizes, ok? Para as quais, muitas delas nós não temos como fazer. Mas através do jejum, da oração e do jejum, nós buscamos o quê? A dependência do Espírito Santo. Revestimos da capacidade do Senhor. E por fim, uma terceira verdade: através do jejum e da oração, nós conseguimos ampliar a nossa capacidade de expressar a nossa fé. É mais do que fé. É sobre maturidade. A oração e jejum é aquilo que sustenta o sobrenatural. Ou seja, são requisitos. Se você não ora, você não vai ter ouvidos alinhados e refinados para ouvir do Senhor. Se você não jejua, você não está o quê? Se mortificando, você não se abre de forma efetiva para se capacitar pelo Espírito Santo. Então é certo dizer que a oração e o jejum são requisitos para sustentar o sobrenatural. Hebreus 6, 11 a 12 nos diz o seguinte: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé
e da paciência recebem a herança prometida. Aleluia. A palavra paciência, mencionada aqui nesse texto, ela vem do grego e significa constância, firmeza, perseverança, tolerância prolongada. Olha só que interessante. Como fazer isso, a não ser que você esteja alinhado com o Senhor? Como assumir uma posição de perseverança? Nós estamos na nossa série de mensagens nas células apostólicas, onde o tema é até a última flecha. O autor, ele lança uma premissa falando o seguinte: não pare até você completar a sua obra. Não pare. Agora, nós só conseguimos permanecer de pé quando estamos alinhados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Então não esqueça, meu irmão, minha irmã, o jejum e a oração precisam ser práticas constantes na sua vida, em nossas vidas. Concluindo, eu quero concluir com o versículo de Daniel 10:12, onde ele diz o seguinte: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vi em resposta a elas. Aleluias. Olha que maravilhoso. Essa palavra é um consolo para mim. É um consolo para mim. Quantas vezes nós esperamos o quê? Respostas. Nós aguardamos retorno e nós ficamos muitas vezes frustrados pela demora. Ficamos frustrados pela demora. Mas aqui nesse texto mostra que Daniel ele persistiu em oração. Ele persistiu em jejum até que a sua resposta chegou. Até que a realidade, o fato que já era real no mundo sobrenatural, o alcançou no mundo natural. Então, meu irmão, minha irmã, através do Espírito Santo, eu gostaria que você permitisse que Ele renovasse a esperança no seu coração. Permita que Ele renove a esperança no seu coração. Não sei qual é o seu contexto e qual é a sua condição, mas espere no Senhor. Espere de forma paciente, de forma insistente, de forma prolongada, mas persevere e espere por Ele. Não desista do seu chamado, não desista da sua resposta, porque o jejum e a oração é aquilo que vai te alimentar, não só garantindo você o acesso a uma realidade espiritual, mas garantindo você a condição de esperar até que a sua realidade seja transformada. Essa é uma verdade de Deus para você nessa noite. Vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar a vida daqueles que me ouvem. Peço, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor alcance os corações e completa aquilo que apenas o Teu Espírito pode completar. Flua, Senhor, na vida dos meus irmãos, e que em nome de Jesus os Teus propósitos possam se cumprir em nós, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Não se esqueça, 9h nos encontramos na sala de guerra. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus.